Alô, pessoal, na alegria de estar junto com você mais uma vez, falando sobre a presença maravilhosa de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco de como Davi desfrutava dessa presença de Deus. Então, muito bem-vindo, vai curtindo a página e nós vamos mergulhar imediatamente naquilo que Deus tem para falar ao nosso coração nessa tarde gostosa. Lembrando que ainda amanhã eu vou estar às 4 horas falando sobre o relacionamento com a presença de Deus. Bem, vamos lá. Uma das coisas mais importantes de nós entendermos é que o relacionamento com Deus, com sua presença, é algo que vai sendo construído, é algo que nós vamos construindo durante toda a nossa vida. Nós temos na história de Davi, na vida de Davi, muitas vezes ele falando desse relacionamento. Ele entra por esse relacionamento mesmo quando ele está ainda jovem, quando a Bíblia fala que ele ficava cuidando das ovelhas e tudo, e aí quando nós olhamos para os Salmos de Davi, nós vamos encontrar lá: ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. O que nós vamos percebendo aí? Nós vamos percebendo que Davi está falando não apenas poeticamente, não apenas de uma história que ele foi inventando na sua cabeça. Davi está falando necessariamente sobre algo que ele viveu com o Senhor. Quando ele ainda muito jovem, é escolhido por Samuel para ser rei de Israel, ele já tinha uma vivência com Deus. Aí nós percebemos isso porque imediatamente ele se aproxima de Saul, naquele evento que a gente conhece. E quando Saul está lá com o seu coração apertado, está sendo oprimido por um espírito maligno, Davi vai e ministra, toca sua harpa diante de Saul, e Saul fica liberto, fica livre daquele espírito maligno que o atormentava. E você sabe que colocar música não afasta demônio algum, ou espírito maligno algum. Então, certamente, Davi trazia presença de Deus naquilo que já fazia logo no começo da sua história, logo no começo da sua vida. Então, é muito importante nós entendermos que tem uma construção para ser feita. Isso não é para te desanimar. Mas eu não construí ainda. Hoje é o tempo de começar a construir o que você tem com Deus. Agora, vamos lá. Desde o começo, pensando assim: Davi não foi exemplo de alguém que não errou. Davi fez muita coisa errada e Davi teve consequências drásticas para sua família, para sua história e para o povo de Israel a partir da sua desobediência, dos momentos que ele não estava fortalecido no Senhor para obedecer o Senhor. Porque, ao contrário do que se vê na terra, nesse caso do relacionamento com Deus, ser amigo do Criador, ser amigo do justo juiz, isso não nos ajuda se nós quisermos viver uma vida longe dos princípios e dos valores dele. Agora, vamos lá desde o começo. Davi andava com o Senhor, ele meditava, ele contemplava o Senhor. Até porque, segundo o próprio Salmo diz, ele ficava deitado na graminha, olhando para o Senhor, perto de um riachozinho, e aí certamente desenvolvendo esse relacionamento com Deus. E para onde isso se encaminhou? Eu vou falar para você assim que você der um dedo aí no compartilhar, porque o compartilhamento de vocês, ele é muito, muito, muito importante para tudo que a gente está fazendo aqui nessa estação e nesse momento. Então vamos lá, dando esses 20 segundinhos para você compartilhar, e cada tempo aqui é muito importante. Então vamos lá. Depois, queridos, por muitas vezes, Davi voltou a esse lugar que ele tinha de intimidade com Deus. Vocês lembram? Ele ainda não era rei, ele estava na batalha em Ziclag, ele tinha perdido a esposa, os filhos, os soldados tinham perdido esposa e filhos, os amalequitas tinham dado contra a casa, a cidade deles, levado todo mundo embora. Ele mesmo queria morrer naquele momento.
O povo queria matá-lo, então fechou. Ele estava se sentindo horrível, o povo queria matá-lo, e a Bíblia diz que naquele momento ele se fortaleceu no Senhor. E quando ele se fortaleceu no Senhor, ele consultou o Senhor, e imediatamente o coração de todo aquele povo que andava com ele se conectou novamente com ele, e eles continuaram, eles buscaram, e todo o prejuízo que eles tiveram por aquele grande ataque, eles conseguiram trazer de volta. Trouxeram as vidas, trouxeram os bens, trouxeram a família, trouxeram tudo de volta. O tempo vai passando, quando nós chegamos ali em Crônicas, nós vamos descobrindo que Davi, ele desejou trazer de volta a arca, que significava a presença de Deus para o arraial. E aí nós temos a história de Aiô, de Uzá, que estenderam a mão, o Uzá estendeu a mão à arca e acabou morrendo por não fazer isso da forma que deveria ser feito, e foi terrível, mas eles se colocaram novamente no caminho do Senhor, lembraram de como deveriam conduzir a presença do Senhor, e aí eles trouxeram a arca. Trouxeram a arca para onde? Para um lugar que Davi tinha preparado, para um tabernáculo, onde tinha adoração e intercessão 24 horas, onde eles se preocupavam em glorificar a Deus pelos seus feitos, e onde eles colocavam a sua vida diante do Senhor, a vida do povo, as necessidades do povo de Israel. Eu e você precisamos entender que duas coisas precisam caminhar juntas. Primeiro, eu tenho sim que trazer a presença de Deus do jeito dele para a minha vida. Segundo, eu preciso ser esse lugar de adoração e intercessão. A presença de Deus faz sentido quando nós estamos nos relacionando com Ele em adoração e em intercessão. Isso que Davi sabia muito bem. Davi não foi um homem que perdeu batalhas. Davi só perdeu batalha para sua própria alma quando ele caiu em tentação. Mas todas as batalhas empreendidas com os outros, ele teve vitória, ele teve êxito, ele conquistou. Porque ele sabia que a chave disso é adoração e intercessão no lugar da presença de Deus. Agora, Deus não está mais num tabernáculo, Deus não está mais num templo, Deus não está mais na igreja. Ele está conosco e em nós. O que falta? Nós transformarmos cada momento da nossa vida num momento de gratidão e num momento de oração. Quando eu sou grato e eu oro, e eu sou grato e eu oro. Eu não construo apenas uma proximidade da presença de Deus, mas eu verdadeiramente me conecto a essa presença para fazer da terra um lugar mais parecido com o céu. É isso que nós dizemos quando nós oramos, que seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita nos céus. Eu e você precisamos ser fontes de gratidão e de oração. E pode ser em todo momento, pode ser toda hora, pode ser do jeito que nós estamos, nos momentos que estamos muito bem, como Davi, quando estava celebrando a entrada da arca, nos momentos que estamos muito mal, quando Davi perdeu a esposa e os filhos, em todos aqueles momentos, se fortaleceu no Senhor e voltou a conquistar. Seja assim a sua vida, no nome do Senhor Jesus, agora mesmo. Lembra uma coisa que ele fez por você e diga obrigado, Senhor, por isso. Lembra uma coisa que você gostaria de falar para ele, fala para ele nesse momento, porque a presença de Deus está em nós e conosco. Vamos orar? Papai, muito obrigado, porque o véu se rasgou de alto a baixo, porque nós temos acesso à tua presença. Ensina-nos, Pai, trazer a tua presença do jeito certo, com um coração limpo, livre, buscando, Senhor, estar debaixo do teu senhorio a cada dia. Ensina-nos, Pai, ter uma palavra de gratidão sempre em nossa boca e uma palavra, Senhor, que os nossos desejos, sonhos, necessidades sejam conhecidas diante de Ti a cada dia, em nome de Jesus. Eu amo esse tempo que a gente tem e lá vamos para outra, amanhã às 16h. Se você não curtiu ainda Gil Batiston, clica aí, curte aí e compartilha, porque o seu compartilhar vai tocar o coração de muitos. Valeu!